Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa terceira aula do nosso curso Análise Dinâmica Estacionária do curso de CodeAster básico. Ok? Nessa aula nós vamos ver então a análise quase estacionária, né, onde nós vamos usar um operador que já é um passo antes de análises mais complexas, análises não lineares, né, que é análises onde a gente tem ou um comportamento material não linear, ou temos um comportamento de contato, né, que também torna uma análise não linear, né, ou seja, temos não linearidades de contato, de material ou geométrica. Neste momento, nós vamos ainda ficar no campo da linearidade, mas vamos entrar já num momento, num passo de análise, onde a gente começa a ter que trabalhar com marcha no tempo. Os objetivos dessa aula são, então, apresentar o operador stat nonlinear para vocês, apresentar os operadores de funções, existem alguns, a gente vai usar um especificamente para fazer esse controle da marcha do tempo, e implementar um caso prático com o operador stat nonlinear, que é bastante interessante. Ao fim dessa aula, então, o aluno terá o conhecimento sobre o operador para análises quase estacionárias, stat nonlinear, e compreenderá quais opções são necessárias para configurar, quais opções mínimas são necessárias para configurar este operador para a sua utilização. Ok? Bom, primeira coisa, né, nós precisamos entender é que existem alguns campos, é, é, algumas opções que são obrigatórias, como já foi dito lá no primeiro módulo, no módulo 0, dentro do CodeAster. Cada operador existe opções obrigatórias e opções alternativas, que a gente pode substituir uma pela outra ou usar também em conjunto, né? Mais de uma opção. Dentro deste operador stat nonlinear, as opções obrigatórias que eu quero destacar são o modelo, que é claro, nós precisamos definir o tipo de análise que nós vamos realizar, o material também, né, que é necessário você informar as propriedades mecânicas da sua análise, do seu modelo, né, características geométricas entra nesse operador, nessa opção chamada Carelin, né, que ele também é um operador chamado AF Carelin, que no caso, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando com elementos de linha, né, é possível definir a característica da seção transversal. Né? Existe, claro, o carregamento, né, dado pelo o operador ECID, a opção que nós vamos trabalhar é elástica, mas ele vai ter que ser indicado no nosso modelo, que é o comportement, né, onde a gente define a lei da lei constitutiva do material que nós vamos estar utilizando, e, por fim, a marcha no tempo, né, que nós precisamos definir, que é informada nessa opção list inst ou list instant, né, que é onde o CodeAster insere então uma lista, né, nós vamos criar essa função, essa lista de incrementos que nós vamos fazer na nossa simulação. Tá? Também é possível alterar as configurações de algoritmos de resolução, usos avançados. Na maioria dos casos, os valores padrão já são bem adequados. Né? Então, aqui nós não vamos entrar nessas outras questões de mudar algumas resoluções, né, de algoritmos. Vamos manter o algoritmo mais padrão possível, mexendo apenas naquilo que é mais necessário. Beleza? Então, aqui é a primeira cara do nosso algoritmo. Né? Eu trago aqui para vocês uma maior quantidade possível aqui de opções. Existem outras, tá? Mas em geral essas são já suficientes, assim a gente já consegue trabalhar legal. Né? Então aí nós temos o operador start nonlinear em vermelhinho e o defList heal em vermelhinho também. O defList é o operador, a função que nós criamos então para definir incrementos, ou seja, a marcha no tempo, como que a nossa simulação vai andar durante a análise. Né? Eu coloquei uma variável chamada state ali, só para definir, podia ser qualquer outro nome. Né? Então nós temos o modelo, o material, o carregamento, né? Que é definido aqui pelo bloco ali, né? Pela blocagem, pelo carregamento, que ele tem também aplicado em rampa, o comportamento,
que vai ser definido, por exemplo, nesse caso aqui, todo o modelo, né, foi definido como um encruamento isotrópico linear de Vollmises, né, e as deformações foram consideradas pequenas. Nós temos ainda como mexer no método de integração, né, quantos incrementos ele vai fazer e qual é a atualização da matriz de rigidez. Né, no caso aqui, ele está fazendo um incremento, né, elástico e atualizando a matriz tangente. E por fim, o operador importante que é o incremento, né, que é onde a gente vai definir o list inst e vai apontar aquela lista de incrementos, né, de marcha no tempo que nós vamos executar, beleza? Então nós temos aqui também outra questão que é convergência, né, que é resíduos que a gente pode vir a trabalhar, número de incrementos por passo de tempo, né, incremento do método de integração, né, não é um incremento do tempo da sua simulação, né, quantas vezes ele vai subdividir o passo e tentar convergir aquele passo dentro do operador, beleza? Então nós vamos para um caso prático agora, que eu acho que a prática é mais interessante do que a gente ficar mostrando todas essas opções. Eu acho que na prática a gente pega mais fácil, ok? E vamos lá então.